Amém, irmãos? Continuando as nossas aulas sobre pregações expositivas, estamos no momento de falar sobre a necessidade de estudar o texto e os contextos. Você vai precisar ler e compreender o texto em seus contextos históricos, seu contexto cultural e seu contexto literário gramatical. Para fazer isso, precisamos de alguns recursos. Esses recursos são aquilo que nós chamamos da nossa bagagem de mão. Nossa bagagem precisa ter uma boa tradução bíblica, por exemplo, a Nova Versão Internacional, em que os textos já estão divididos em unidades literárias, parágrafos, e também em versões mais contemporâneas, como a Bíblia A Mensagem, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, e também bíblias de estudo, que trazem explicações exegéticas e contextuais nos seus rodapés. Bom, as bíblias de estudo, elas possuem introduções aos livros que oferecem aos estudantes informações valiosas sobre o contexto histórico, cultural, literário e gramatical da passagem, do livro como um todo. Outro recurso essencial são os livros chamados de comentários bíblicos. Esses comentários trazem as interpretações, as conclusões de outros estudiosos bíblicos que podem nos ajudar na compreensão do texto. Outros recursos são os dicionários bíblicos, as concordâncias, são importantes para entendermos o significado das palavras e como o mesmo autor usa essas palavras em outras passagens, em outros contextos. É claro, não pode faltar os compêndios de teologia sistemática e de teologia bíblica. A teologia sistemática te ajuda a interpretar o fundamento nas doutrinas bíblicas abraçadas pela igreja. E também os livros de teologia bíblica que nos ajudam a abordar temas bíblicos, como as alianças, o reino de Deus, a missão, a própria adoração, tudo isso à luz do contexto maior da Bíblia. Por exemplo, através da teologia bíblica, nós podemos entender o Evangelho desde as primeiras páginas do livro de Gênesis até as últimas páginas lá no livro de Apocalipse. E aí, em qualquer lugar que você abrir a Bíblia, a partir da teologia bíblica, desses livros de teologia bíblica, você vai encontrar em qualquer passagem, em qualquer lugar da Bíblia, o Evangelho. Isso é muito importante. Esses livros são importantes para entendermos como essas passagens se relacionam entre si e como esses temas são desenvolvidos ao longo da grande narrativa que percorre as Escrituras. Tudo isso vai nos ajudar a entender o contexto do autor, dos destinatários, dos personagens envolvidos nos textos bíblicos. Isso vai nos ajudar a compreender melhor a razão de algumas exortações, o objetivo do autor ao escrever seu texto e, é claro, o problema, a graça e a missão presentes no texto e no contexto que nós precisamos aplicar na nossa pregação. Por exemplo, todo o texto bíblico foi escrito dentro de um contexto histórico e cultural específico. O Pentateuco foi escrito no contexto do Êxodo dos Hebreus. Os livros de Reis e Crônicas foram escritos durante o período da monarquia de Israel. Os livros proféticos durante a decadência da monarquia, durante a divisão dos reinos e nos períodos anteriores e posteriores ao exílio. Já os evangelhos, eles foram escritos nas primeiras décadas do primeiro século, após a vinda de Jesus, e algumas cartas e epístolas foram escritas para igrejas da Ásia Menor, enquanto Paulo estava na prisão, por exemplo. Então, observe a passagem do filho pródigo, lá em Lucas 15. Nela nos deparamos com pelo menos 3 contextos culturais e históricos. Por exemplo, o contexto do autor, ou seja, de Lucas e de seus destinatários. Esse é um contexto. O contexto da narrativa, na qual Jesus e seus discípulos eles estavam cercados por publicanos e pecadores, além de fariseus e escribas. Esse é um segundo contexto. E por fim, o próprio contexto da narrativa do filho pródigo. Então aqui nós temos 3 contextos para
entender sobre a parábola do filho pródigo. E é nesse momento que devemos fazer algumas perguntas para nos auxiliar. Por exemplo, quem escreveu? Quando ele escreveu? Para quem ele escreveu? Onde ele escreveu, por que escreveu, o que ele escreveu, quem são os personagens e as pessoas que aparecem no texto ou estão no contexto histórico, que práticas ou atitudes estranhas precisam ser compreendidas à luz da cultura daquela época. Bom, agora quando a gente vai para o estudo do contexto literário e gramatical, também temos de ter em mente algumas perguntas. Por exemplo, qual é o gênero literário da passagem? Isso é importante para entendermos melhor o emprego das palavras, ideias, por exemplo. Um salmo tem muita poesia e vai usar figuras de linguagem. Por exemplo, o Salmo 23 vai dizer: O Senhor é meu pastor. Isso é uma figura de linguagem. Por outro lado, se estivermos na frente de um texto narrativo, olha a importância do gênero literário, encontramos uma linguagem mais literal. Se foi narrado que o mar se abriu para o povo passar a pé enxuto, significa que realmente o mar se abriu, não foi uma figura de linguagem. Então vamos continuar com essas perguntas importantes. Por exemplo, quais palavras ou frases podem dar pistas sobre a ideia central da passagem? Qual o enredo, o movimento de ideias, que paralelos encontramos entre esse texto e outros textos, como essa passagem se encaixa no livro e qual o seu papel nesse livro. É no estudo desse contexto literário que nós vamos raciocinar sobre as escolhas do autor bíblico, de como organizou o seu livro, seus textos. Por exemplo, voltando a Lucas e a parábola do filho pródigo, essa é a terceira parábola de uma sequência de três parábolas. Essa é a terceira parábola. A primeira seria a ovelha perdida, a segunda a moeda perdida e então o filho pródigo. O conteúdo está relacionado com o fato de que algo muito importante que fora perdido agora foi encontrado. E isso traz muita alegria a quem o encontrou. Uma parábola não pode ser interpretada sem a consideração das demais. Então, feito isso, nós vamos ter bastante informações e que nós iremos utilizar aquelas que são úteis para a nossa pregação. Amém? Então, aguardo todos vocês no nosso próximo vídeo, continuando essa série sobre como fazer um sermão e uma pregação expositiva. Espero que todos vocês estejam lá no nosso próximo vídeo. Vamos lá!